O comércio internacional, ele coloca produtos do mundo todo na nossa mão, né? Mas, por outro lado, tem aquela história de que ele pode tirar empregos daqui. Então, a grande questão é como essa balança funciona de verdade. Quem sai ganhando e quem acaba perdendo nesse jogo global. É isso que a gente vai desvendar. Faz um teste rápido. Dá uma olhada na etiqueta da roupa que está usando. A chance é bem grande dela ter sido feita em outro país, não é? A indústria têxtil é um exemplo perfeito disso. Antes, era uma força em muitas economias locais, mas hoje ela mostra o poder da globalização. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. No fim das contas, como é que essa troca toda, esse vai e vem de produtos pelo mundo, afeta a nossa economia e o nosso bem-estar? Então a gente chega no coração da nossa análise. A pergunta é essa: quem são os ganhadores e quem são os perdedores quando um país abre suas portas para o livre comércio? E talvez mais importante ainda, será que o que os ganhadores levam é mais do que aquilo que os perdedores, perdem? Para responder isso, a gente vai ter que usar algumas ferramentas clássicas da economia. Ok, para entender isso direitinho, vamos fazer um exercício. Vamos começar do zero. Imagina um país fictício, vamos chamar de Isolândia. Em Isolândia, o governo baixou um decreto. Ninguém importa, ninguém exporta. O país é uma ilha, economicamente falando, totalmente isolado do resto do mundo. E nesse cenário, o que acontece com o mercado de tecidos de lá? Bom, ele se vira sozinho. Ele encontra um equilíbrio. O preço se ajusta de um jeito natural até que a quantidade de tecido que os produtores locais querem vender seja exatamente a mesma que os consumidores de lá querem comprar. É a oferta encontrando a demanda, tudo dentro de casa. Olha só esse gráfico, ele ajuda a gente a medir a riqueza do país. Pensa assim, a parte de cima, o excedente do consumidor, é tipo a vantagem que os compradores têm. Sabe quando se paga por algum preço menor do que se estava disposto a pagar? É essa sensação de bom negócio. Já a parte de baixo, o excedente do produtor, é a vantagem dos vendedores. Eles conseguem vender por um preço maior que o custo de produção. Quando a gente soma essas duas vantagens, tem o excedente total. Essa é a nossa medida de como a economia de Isolândia está indo, sabe? Isso antes de qualquer comércio com o resto do mundo. Mas aí acontece uma virada na nossa história. Isolândia elege uma nova presidente. A plataforma dela? Mudança. E o primeiro ato dela no poder é justamente questionar essa política de isolamento. Ela decide abrir as fronteiras do país para o comércio internacional. E agora? O que será que acontece? Então, para entender o que vem pela frente, a gente precisa conhecer um conceito-chave, o preço mundial. É simplesmente o preço daquele produto, no nosso caso tecidos, no mercado global. E a regra é bem simples, olha só. Se o preço lá fora for maior que o preço dentro de Isolândia, o país vai virar um exportador. Agora, se o preço mundial for mais baixo, Isolândia vai se tornar um importador. Beleza? Vamos analisar o primeiro cenário, então. Vamos imaginar que o preço dos tecidos no mercado mundial está mais alto do que o preço dentro de Isolândia. O que acontece no momento em que as fronteiras se abrem? E o gráfico aqui mostra exatamente essa mudança. O preço dentro do país sobe até ficar igual ao preço mundial. E por quê? Pensa bem. Nenhum produtor de Isolândia vai querer vender seu tecido mais barato em casa se ele pode vender mais caro para outro país, certo? Faz todo sentido. Para os produtores, isso é uma notícia fantástica. Já para os consumidores locais, bom, para eles isso significa que os preços vão subir. Então, vamos analisar o resultado. Olha que interessante. Os consumidores perdem um pouco, porque, o preço subiu. Mas os produtores ganham muito mais. Eles agora vendem mais e por um preço maior. O ganho deles é tão grande que não só cobre a perda dos consumidores, como ainda sobra um lucro extra, um ganho líquido para o país. É como se o bolo econômico de Isolândia tivesse aumentado de tamanho. A nação como um todo ficou mais rica. Ok, agora vamos virar o jogo. E se for o contrário? E se o preço mundial dos tecidos for menor do que o preço praticado em Isolândia antes de tudo? Bom, nesse caso, acontece o oposto. O preço dentro do país despenca até o nível do preço mundial. Para os consumidores de Islândia, isso é uma festa. Eles agora podem comprar tecidos muito mais baratos que vêm de fora. Já para os produtores locais, a situação fica bem mais difícil. De repente, eles têm uma concorrência fortíssima e são forçados a baixar seus preços. E olha só, a lógica se inverte completamente, mas o resultado final é surpreendentemente o mesmo. Os produtores locais perdem, é verdade, por causa da concorrência com preços mais baixos. Mas os consumidores, eles ganham muito, mas muito mais, porque agora economizam em cada compra. E, de novo, o ganho dos consumidores é maior do que a perda dos produtores. O país como um todo fica mais rico. O bolo econômico, mais uma vez, cresce.
Então, a conclusão da nossa análise econômica é bem clara, né? Não importa se o país vira exportador ou importador. A abertura ao comércio internacional aumenta o tamanho do bolo econômico total. A nação, no geral, sai ganhando. Mas, e esse é um mas bem grande, isso não quer dizer que todo mundo, pessoa por pessoa, vai sair ganhando. E é exatamente aí que a economia vira política. Porque aqueles grupos que saem perdendo, como os produtores no nosso exemplo de importação, eles não ficam parados. Eles se organizam, vão até o governo e pedem proteção contra a concorrência que vem de fora. E a forma mais comum de proteção é a famosa tarifa. O que é uma tarifa? É basicamente um imposto sobre produtos que vêm de fora. É importante notar que uma tarifa não muda nada se o país é exportador daquele bem, mas ela vira a estrela do show se o país é um importador. Este gráfico aqui mostra o efeito dominó de uma tarifa. Primeiro, ela aumenta o preço dos produtos importados aqui dentro. Com preço mais alto, o que acontece? Os consumidores compram menos. Ao mesmo tempo, os produtores locais ficam protegidos da concorrência e conseguem produzir mais. O resultado? A quantidade de importações diminui. Ah, e tem um detalhe. O governo passa a arrecadar dinheiro com esse novo imposto. Mas nem tudo são flores. Existe um custo escondido nisso tudo. Ao proteger os produtores, a tarifa cria uma coisa que os economistas chamam de peso morto. É uma perda para todo mundo. E ela vem de dois lugares. Primeiro, a tarifa faz com que a gente produza aqui algo que sairia mais barato comprar de fora. Ou seja, estamos usando nossos recursos de um jeito menos eficiente. E segundo, o preço sobe tanto que alguns consumidores simplesmente desistem de comprar, mesmo que o produto valesse a pena para eles no preço antigo. São negócios bons para todo mundo que deixam de acontecer. E o resultado final? A tarifa, na verdade, diminui o tamanho daquele nosso bolo econômico. Ok, vamos sair um pouco do nosso laboratório, da nossa Isolândia e olhar para o mundo real. Quais são os argumentos que a gente ouve todo dia nos debates sobre comércio internacional? Além daquele ganho geral que a gente já viu, o livre comércio tem outras vantagens bem importantes, sabe? Pensa bem, mais variedade de produtos para escolher. Empresas que podem produzir em uma escala gigantesca para o mercado global e, com isso, baixar os custos. Mais competição, o que geralmente significa preços melhores e mais qualidade. E, claro, um fluxo muito mais rápido de ideias, de tecnologia e de inovação pelo mundo. Mas, por outro lado, os argumentos para restringir o comércio têm um apelo político enorme. O campeão de todos, claro, é o argumento dos empregos, a ideia de proteger os empregos locais. Mas tem outros também, o da segurança nacional, que diz que a gente precisa proteger indústrias vitais para o país, o da indústria nascente, para dar um tempo para novas indústrias crescerem antes de competir, e também o da competição desleal, contra países que, por exemplo, dão subsídios para suas empresas. E essa briga não é só na teoria, não. A gente vê isso acontecendo todo dia nos jornais. As chamadas guerras comerciais, as disputas de tarifas entre países como Estados Unidos e China, tudo isso mostra como esses debates da economia viram, na prática, batalhas políticas com consequências bem reais. E isso nos traz de volta ao ponto central do problema, que essa citação resume muito bem. A teoria econômica diz que sim, os ganhos são maiores que as perdas. Então, em tese, quem ganha poderia ajudar quem perde e ainda assim sobraria lucro. Só que, na prática, isso quase nunca acontece. O resultado é que o bolo cresce, mas algumas pessoas acabam com uma fatia bem menor do que tinham antes, e isso dói. E no fim, a gente fica com essa pergunta, que é a grande questão que não quer calar. Se o comércio global aumenta a riqueza total de um país, mas ao mesmo tempo cria ganhadores e perdedores, como é que uma sociedade faz para equilibrar as coisas? Como equilibrar a busca pela prosperidade geral com a necessidade de cuidar de cada um de seus cidadãos? A resposta que a gente dá para essa pergunta é o que molda o mundo em que vivemos.